Saudações, Dux e Duqueses Tricolores. E quem fala é Duque Tricolor. Sobre tudo que eu não falei do jogo de Cruzeiro e Fluminense. Pra quem não sabe, eu faço esse quadro para ser o fechamento dessa análise. Claramente que ainda tem também sempre a coletiva, que eu coloco tudo junto nessa análise. E, de fato, a gente vai precisar falar também sobre... E esse quadro não faz parte justamente dessa situação à toa, não. Porque eu falo sobre jogadores específicos que a gente tem que ter uma missão, né, sobre tudo que está acontecendo. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é a saída clara e evidente de André e John Arias, que novamente se mostra como algo que deveria continuar no Fluminense. Diversas vezes nós não conseguimos meter gol por conta de uma falta de um jogador que possa servir de driblador, de motorzinho, de realmente o cara que faz o time mover. Nós não tínhamos isso daí em campo. O John Arias realmente, sem ele, o Fluminense cai muito de desempenho. E o André, lesionado, mas estaria, por exemplo, na seleção brasileira se por acaso não tivesse lesionado. Nos afetaria muito sobre isso tudo. E de fato, nesse jogo específico, com a entrada de área muito desguarnecida e com um ataque muito fragilizado, nós notamos que esses dois jogadores são importantíssimos para a gente. É importante a gente falar sobre isso. Já dois jogadores que, na minha concepção, já deveriam estar sendo repensados na titularidade é justamente o próprio Marlon e... Quer dizer, Marlon não, Antônio Carlos, que diversas vezes toma a titularidade do nada, e também do Germancano. Antônio Carlos, que de fato veio para o Fluminense com toda aquela expectativa de ser um bom jogador, de ter realmente ganhado 2 títulos de Libertadores pelo Palmeiras, de ter feito justamente boas participações, mas no final da história, o Antônio Carlos ele mostra que ele não consegue contribuir com o elenco do Fluminense. Claramente que dependendo de uma situação, se o Fluminense não fosse gerido pelo Diniz, talvez ele melhorasse, mas sabe, diversas vezes o gente coloca ele como titular e diversas vezes ele fala em muito do que o Diniz pensa sobre o jogo. Um outro jogador que eu também quero e é claro, né, junto com esse, eu falei sobre o Germancano, que novamente passa mais um jogo sem fazer gol. Já é o 7º ou 8º jogo seguido que ele não faz o gol. E aí, claramente que a gente pode falar sobre muitas coisas, mas uma dessas é que eu estou cansado de ver o Germancano marcando como se fosse um terceiro zagueiro. Quando eu fiquei vendo o jogo do Cruzeiro e o Fluminense, eu fiquei vendo o absurdo que era ele sempre estar voltando como se fosse um terceiro volante, um terceiro zagueiro. Isso daí não funciona. Isso cansa o jogador, ainda mais que o jogador já está lesionado. Cansa mais ainda, porque se ele já está lesionado, ele não deveria estar fazendo tanto esforço assim, ou ele também não deveria nem estar jogando. E de fato, mais uma vez, fomos prejudicados por conta desse tipo de modelo de pensamento do Diniz. Os outros jogadores que também nos provam do porquê eles não são titulares é justamente o Davi Terãs e o Douglas Costa. Dois jogadores bem abaixo do Fluminense. Talvez se fosse um Fluminense que desse mais espaço para eles, talvez se fosse um Fluminense que mais ajudasse a construção das jogadas com eles, talvez o Fluminense mudasse de postura. Agora, nessa atual gestão, em que o ponta serve mais como um lateral do que propriamente dito um ponta de verdade, eles não vão ajudar em nada. Então, novamente,
Nós temos um empate sobre isso daí. O Douglas Costa ficou mais tempo. O Davi Terence ficou ali. E de fato a gente tem que falar sobre muito isso. Antes de falar mais sobre os dois outros jogadores, mais o Fábio e mais o Fernando Diniz, se inscreva no canal. Faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais, inscrição de vídeo, todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre. Os dois jogadores que realmente eu vou pontuar é justamente o Calegari e o Gabriel Pires. Gabriel Pires, que pra mim é titular nesse time, com a saída do André no time. Eu não vejo uma outra situação. É um jogador que realmente está se mostrando um bom jogador. É um jogador que tem que parar de se machucar. Não sei o que eles vão fazer. Não sei se eles vão colocar, injetar veneno em cima dele para ele não se machucar nunca mais. Mas eu acho que ele tem que ser feito alguma coisa na fisiologia para que ele não se machuque mais. Mas de fato, com ele em campo, a gente melhorou bastante. O outro que eu falei foi justamente o Calegari, que mais uma vez prova do porquê ele está na terceira reserva dos dois lados do campo. Ele parou dos dois lados do campo. De um lado, a gente tem Marcelo e Diogo Barbosa, que eu acho melhores do que o do Calegari. E do outro, a gente tem Samuel Xavier e Guga, que também são melhores do que Calegari. Então há uma diferença enorme, né, entre aquele que recebeu minutagem por mais tempo, que foi o Calegari, e aquele que recebeu pouca minutagem, que foi o Gabriel Pires. Eu gostei bastante dele, gostei bastante da atuação dele. Eu achei que o time ficou mais coeso dentro do que o Diniz quer para o time. Por fim, vamos falar sobre o Fábio, que teve uma ótima participação, né? Eu já tinha falado isso, mas eu quero novamente pontuar. Gostei muito, parabéns ao Fábio. É um dos poucos ali que realmente a gente não discute a titularidade. E claro, de Fernando Diniz, que novamente promove problemas ruins. Realmente ele teve afetado com um monte de lesões, mas na minha concepção o Fluminense ele não é mais para fazer isso. O Fluminense, ele recuando muitos jogadores, acaba não tendo contra-ataque, acaba só conseguindo atacar. Quando ataca com muito pouco jogador, e isso daí eu estou me deixando mais revoltado com isso. O esquema do Diniz é o esquema de participação. O esquema de participação não pode ser o esquema de poucos jogadores. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreva no canal. Faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo. Vídeo todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela se quiser me ajudar com qualquer valor. E YouTube Live tá voltando. Tá? Vou voltar semana que vem, então fique tranquilo. Saudações tricolores. Até a próxima.